tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Gilvan Albuquerque. O Gilvan é professor de filosofia. O Gilvan tem bacharelado, licenciatura em filosofia e acabou de concluir um mestrado também. E hoje eu vou bater um papo com ele. Gilvan, fala pra mim aqui, fala pra nós. Você trabalhava na área de vendas, você tinha a sua profissão, seu trabalho, e você resolveu migrar para a área da filosofia, resolveu se dedicar ao ensino. O que aconteceu? Por que você tomou essa decisão? O que te influenciou? Conta para nós. Bom, no primeiro momento, Júlio, o que aconteceu foi que eu estava frequentando a igreja evangélica, né, sou cristão, e eu comecei a entrar em contato com alguns autores, né, autores importantes da teologia. No primeiro momento, autores devocionais, né, então Brennan Manning, Philip Yancey. Sim. Né, e aí o tempo foi passando e eu comecei a ler outros autores, um deles o Rubem Alves, que é um grande autor brasileiro, um grande pensador brasileiro. Sim. E ele sempre fez muitas referências à filosofia. Ele também era um filósofo. E isso foi despertando em mim uma vontade de estudar a filosofia, né? Porque Sim. em algum momento eu comecei a pensar em estudar filosofia. E eu também estava bastante cansado, porque como você falou, eu trabalhava no departamento de vendas. Eu trabalhei durante 12 anos, né, entre balcão e atendimento no telefone, eu vendia automação industrial. E geralmente eu trabalhava muito longe de casa também, né? Eu moro no extremo leste e os meus trabalhos ou eles eram na região central ou eles eram na zona oeste. Sim. E isso foi uma coisa que me deixou bastante esgotado fisicamente. E aí eu comecei a estudar filosofia, mas eu não tinha como plano dar aula no primeiro momento. Era aquela formação por curiosidade, né? Uma tentativa de melhorar a erudição, de conhecer melhor as coisas. E eu terminei, quando eu me vi, já estava terminando a graduação, 4 anos depois. E aí eu prestei um concurso, mas eu ainda trabalho. Deixa eu reformular. Eu terminei a graduação e aí eu prestei um concurso, assim, para ver o que acontecia, né? Eu falei, vou prestar um concurso. Era um concurso para professor do ensino médio no estado de São Paulo e eu passei. Sim. E aí você fala, puxa, e agora, né? Passei. Você presta de brincadeira e você acaba passando. Tem que tomar uma decisão agora. Eu já tinha saído da última empresa em que eu estava porque eu queria terminar a monografia, mas eu estava trabalhando numa outra empresa ali. E eu falei, bom, vou abrir mão de tudo e vou tentar a área da educação. E fui. E aí ali eu já comecei a perceber algumas diferenças. Por exemplo, eu demorava quase 2 horas para chegar no trabalho e 20 minutos eu já estava no meu novo trabalho, né? Então você já começa a perceber. Isso foi um peso. A locomoção foi um peso, né? Mudou um pouco o público também, né? E assim, esse foi no primeiro momento foi uma coisa de uma curiosidade, de uma influência dos autores da teologia, sobretudo, eu acabei indo parar na filosofia. Ô Gilvan, esses autores que você citou, cristãos, por exemplo, Philip Yancey, o Brennan Manning e até o Rubem Alves, são autores que alguns cristãos, digamos assim, sem querer distinguir, mas que são um pouco mais esclarecidos, que gostam mais do conhecimento, procuram. E aí você os procurou. E aí, por meio deles, você chegou aos filósofos. Sim. Né? Existia alguma questão ali que você estava buscando, um conhecimento, uma resposta, né? Poxa, esses caras dizem coisas diferentes dos demais. Quando você está dentro da igreja evangélica, você tem ali uma questão devocional e aí todo o conhecimento que você tem acesso dentro da igreja evangélica, sobretudo nas escolas dominicais, nos ambientes devocionais ou confessionais, digamos assim, eles têm um olhar voltado para a sua confissão de fé. E eu sempre quis saber um pouco mais, eu sempre quis ir um pouco além, né? Olhar um pouco além disso que me era ofertado e que me era oferecido. Então eu acabei, não havia nenhuma questão existencial profunda, mas acho que todas elas, então, todas as questões de onde viemos, né, para onde vamos, por que estamos aqui, que a religião responde, a teologia também responde, eu queria ter essas respostas a partir de outras percepções. E eu percebi que a filosofia, que esse era a matéria-prima da filosofia, né? Esse era o ponto de partida da filosofia também. São as perguntas fundamentais da filosofia, né? E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que a filosofia tinha ainda mais propriedade para responder, ou para perguntar e aperfeiçoar as perguntas, do que a própria teologia. A teologia fechava, a filosofia abria, né? Então esse foi um dos pontos aí.
Então você acredita que, vamos dizer assim, grosso modo, os sistemas teológicos das várias denominações, ainda que eles procurem responder certas questões, isso para algumas pessoas, entre elas você, isso não satisfaz plenamente. Exato. Você precisou de uma outra fonte para buscar essas respostas. Exatamente, né? Porque eu me converti já com mais de 20 anos, eu frequentei a Assembleia de Deus de Belém, e eu acho assim que o cristão ele tem uma responsabilidade com relação à sua fé, mas ele também tem uma responsabilidade com relação ao conhecimento. Eu acho que a melhor forma de você dar um bom testemunho no mundo pós-moderno é você entender o que é esse mundo pós-moderno, né? Então, eu acho que a abrangência do seu testemunho, ela vai estar muito relacionado à percepção que você tem do mundo, né? Então, quanto mais você conhecer de maneira profunda as coisas que te cercam, as relações sociais que te cercam, melhor você vai ter melhor sua capacidade de testemunhar o Evangelho, mesmo pensando sob a perspectiva de ser um cristão, né? Então eu acho que é dever do cristão conhecer, né? E claro que você precisa saber fazer uma distinção entre os conhecimentos, né? Cada conhecimento numa determinada área, mas eu acho que o cristão, sobretudo o cristão, ele deve ser um curioso. E eu acho que isso está muito ligado à filosofia, você ser um curioso, você se perguntar, você querer saber a origem das coisas, o porquê das coisas, como as coisas se desenvolvem. Então eu acho que o cristão ele tem essa responsabilidade de querer conhecer e de, havendo conhecido, né, conseguir se colocar no mundo, né, e se colocar no mundo de uma maneira em que o seu testemunho muitas vezes vai acontecer não pelo que você diz, mas pela maneira como você se comporta, né? Isso eu vejo em muitos lugares, e um deles é a escola, né? Às vezes os alunos mesmo, assim, eu já me deparei com o aluno me perguntando: professor, mas como é que você pode ser cristão e saber tanta coisa? Como se uma coisa fosse excludente da outra. Professor, como é que você conhece tanta coisa no mundo inteiro e você consegue pensar o que os filósofos pensaram e continuar ainda acreditando em Deus? E essa é uma pergunta que ela me é estranha, porque é como se ser cristão te impossibilitasse de conhecer o mundo, né? E para mim exatamente deveria ser o contrário, né? O olhar deveria ser o contrário. Você, por ser cristão, você tem a responsabilidade de ser um bom cidadão e de ser uma pessoa que respeita as outras pessoas, as outras fés e tudo mais, mas que conhece também, né? E aí eu percebo isso, principalmente entre os meus alunos evangélicos, a ideia de que quando você conhece muito, você não pode estar lá dentro, como se uma coisa fosse excludente. Isso é extremamente incômodo para mim. Agora, vamos entrar numa questão. Os teus alunos têm a impressão de que o conhecimento não coexiste com a prática religiosa, com frequentar a denominação. E você mesmo, no começo, tinha certas questões que você achava que a teologia, as doutrinas não respondiam. Sim. Tendo a tua experiência e até o que os teus alunos dizem, você entende que as denominações em geral, elas têm uma certa rejeição ao conhecimento, ou que elas, digamos, limitem um pouco a busca intelectual? Você tem essa percepção ou não? Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, né? Uma pergunta comprometedora, inclusive, né, Júlio? Se fosse fácil, eu não faria. Eu acho que a igreja ela oferece uma lente. Eu acho que a igreja ela oferece para o cristão uma lente a partir da qual o cristão vê o mundo, né? Que é uma lente que está muito ligada, obviamente, à confissão de fé, à sua religião. Só que eu acho que para quem constitui a igreja, para quem está na liderança, para os pastores e para todas as outras pessoas, é muito difícil você conseguir abarcar todos os fiéis, todas as pessoas que estão dentro da sua igreja, porque cada pessoa tem um anseio, cada pessoa tem um desejo, né? Cada pessoa tem uma perspectiva acerca do mundo e acerca de si mesmo, são metas diferentes. Então a igreja ela limita, mas essa limitação às vezes não é uma limitação programada. Olha, vamos manter todo mundo aqui no nosso mundinho. Não, é uma coisa que, no meu modo de ver, é consequência da impossibilidade da igreja de responder a tudo, né? Então, como a igreja não é capaz de responder a tudo, ela acaba sendo, de certo modo, limitadora. Então, ela vai fechar ali naquilo que é importante como igreja, né? como agrupamento, agrupamento religioso. E aí,
cabe ao cristão, no meu modo de ver, buscar outras fontes, tentar conhecer mais. É claro que no ambiente pentecostal, né, ao qual eu pertenci durante muito tempo, existe ainda o resquício, né, de um tempo atrás, talvez, de que o conhecimento ele te afasta da fé. Então eu ouvi muito ainda, né, que o conhecimento te afasta de Deus, que o estudo da teologia, né, ele te deixa frio, que a filosofia é coisa de ateu. E esses estereótipos, né, essa rotulação, ela, embora ela hoje tenha menos força, ela ainda reverbera em alguns ambientes religiosos. Então as pessoas, em alguns lugares, elas veem um estudioso, pesquisador, aquela pessoa que se compromete a estudar, com um olhar de estranhamento, no mínimo. Olha, essa pessoa talvez não seja confiável, porque ela já viu de tudo. Quando, na verdade, você escolher ser cristão, mesmo tendo visto de tudo, é um testemunho de fé, no meu modo de ver, né? Então, assim, eu acho que a igreja não faz por querer, mas eu acho que em alguns momentos a igreja, ela limita, assim. A lente, ela está muito limitadora, e esse limite, em alguns momentos, é um problema. Porque eu, como professor de ensino médio, eu vejo muito isso. Eu causo certo estranhamento nos alunos, quando eu proponho alguns debates em que eu não estou muito preocupado com a minha confissão de fé. E eles ficam ali, poxa, mas né, ele tá fazendo uma coisa que me tira da zona de conforto. E aí, esses alunos que passam por mim, por outros professores de filosofia, sociologia e história, quando eles chegam na universidade, não há um choque tão grande, né? Porque os principais problemas já foram debatidos. Mas quando o aluno ou o adolescente ele está muito fechado numa bolha e ele vai para a universidade, ele se espanta, ele se assusta. Porque ali ele vai encontrar uma percepção de mundo muito mais aberta, muito mais abrangente, e muito mais teórica e muito mais fundamentada do que aquela que ele tem. E aí você vê o que tem acontecido nos últimos dias, né? As pessoas vão para a universidade e quando elas se deparam com o que a gente vai chamar de mundo real, ou mundo acadêmico, né, no qual você está imerso também, é chocante. Né? O adolescente ele não sabe muito bem lidar. Então eu acho que é importante, principalmente no ambiente religioso, ter esse primeiro contato com o que é a pesquisa, o que é o olhar crítico, porque se você deixar o adolescente fechado no mundinho dele, quando ele sair, não só para o ambiente universitário, mas para o mercado de trabalho e tudo mais, esse jovem ele vai se chocar. E aí lidar com esse choque vai ser um problema para a igreja também. Como que a igreja vai lidar com esse choque? Né? Então eu acho que sim, a igreja limita, talvez não por querer, mas ela oferece uma lente que está muito mais preocupada por questões logísticas, digamos assim, com o próprio ambiente religioso. Acho que não dá para o pastor dar conta de tudo, para os irmãos darem conta de tudo, mas isso é um problema também. Sim. Você falou dessa questão intelectual, né, da igreja não poder abarcar todas as coisas, todo o conhecimento, né? Na verdade, nenhum grupo ou sistema teria essa condição. Mas a gente está vendo aqui que isso acaba sendo, de certa forma, um problema. Hoje nós temos um fenômeno, né, que já deve estar sendo bastante estudado aí nas diversas ciências humanas, no qual muitas pessoas têm se afastado das igrejas, né? Certo. Tem razões diversas, tem as mais variadas causas que nós sabemos, mas você acredita que esse aspecto digamos assim, o conhecimento se expande, as igrejas, as denominações não dão conta daquilo, né? A pessoa tem um aprendizado, um conhecimento, um contato com a universidade nas ciências humanas ou nas próprias leituras. Esse pode ser um fator problemático para a igreja, para as igrejas evangélicas, cristãs em geral, elas não darem conta, não estarem preparadas para abordar certos problemas diversos que nós temos na vida, no mundo, e o discurso ali de um pastor, ele não conseguir abarcar aquilo, a pessoa não fica satisfeita com aquilo e ela simplesmente segue a sua vida e deixa a igreja não deu conta, digamos assim, da vida real, dos problemas reais. Problema real. Eu só quero dizer para quem estiver nos assistindo que o Júlio não me deu acesso às perguntas e agora ele está fazendo umas perguntas muito difíceis aqui. Eu acho que podem acontecer duas coisas, né?
à medida em que a igreja evangélica ela produz um discurso autocentrado, ela pode se tornar um gueto. Ela pode se tornar uma igreja autocentrada e se fechar, né, ali com uma aparência de uma coisa muito parecida com uma seita. Esse talvez seja o primeiro resultado. E o segundo resultado pode ser que ela se dilua, né, por não conseguir refrear esse processo, ela se dilua, né, no mundo pós-moderno, no próprio ambiente em que ela está. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a igreja pode se tornar parte integrante do próprio processo. Então, a gente faz, quando nós éramos mais novos, há muito tempo atrás, a gente fazia a gente promovia uma dicotomia, né? A igreja e o mundo. Sim. Né? E a potência desse mundo complexo de informações, de ciência, e de relativismo moral e tudo mais, ele pode tornar a igreja só uma parte dele. Ele pode abarcar a igreja, né, e tornar a igreja somente parte do processo. Então, a igreja pode se diluir, ou a igreja pode se tornar tão concreta que ela se torne inacessível para as pessoas que não estão dentro do grupo. Então, no meu modo de ver, são os dois problemas que podem acontecer. O radicalizar o discurso evangélico autocentrado, se tornar um gueto, uma seita, ou ela pode se perder. E eu acho que está acontecendo as duas coisas. Eu acho que, de certo modo, a igreja ela está se tornando um gueto em alguns lugares, e em outros lugares ela está se diluindo no processo. Então, eu acho que a consequência disso que você perguntou está acontecendo dos dois modos. A igreja está se radicalizando num aspecto e ela está se diluindo em outro. E aí, eu não sei muito bem quais são os resultados a médio e longo prazo disso. Né? Ainda dentro desse assunto, Giovanna, digamos assim, estendendo um pouco o assunto, a filosofia traz um desafio, alguns desafios intelectuais. Você se depara com pensamentos de séculos ou milênios que estão estabelecidos em várias culturas, no Oriente e no Ocidente, e você já tem a tua vida, o que você aprendeu com a tua família, o que você aprendeu na igreja, e aí você se depara com Sócrates, Platão, Aristóteles, você se depara com filósofos cristãos como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Santo Anselmo, você se depara também com filósofos materialistas, críticos da religião, como Diderot, Voltaire, Rousseau, e você se depara até com alguns mais radicais contra a religião, como Nietzsche, por exemplo. Como que é para você, e talvez para pessoas que você conheça, esse desafio, digamos, fé-razão, né, que já foi tão discutido na história da filosofia, no período medieval, religião e filosofia, essa relação é tensa, ela é mais ou menos tranquila, depende das bases que você tem? É uma pergunta bem difícil também, né? Eu vou ser reprovado nesse vestibular aqui. Eu acho o seguinte, que quando eu era novo convertido e tal, eu tentava conciliar. Então, eu sempre tentei conciliar a fé e a razão e tentar encontrar na razão, sobretudo nesses autores que você citou, elementos que validassem a minha fé. Só que eu percebia que eram âmbitos diferentes, e embora eu ficasse tentando conciliar aquela ideia de que a ciência prova Deus, não sei aonde, tal coisa provou que a Bíblia estava certa, e aí eu percebia que, embora eu fizesse uma força danada para tentar conciliar essas coisas, eu era obrigado a fazer um malabarismo enorme para negar as coisas que eu não podia pensar. Né? Então eu tinha que deixar de canto as coisas que eu não podia pensar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pensar o seguinte: a fé está no âmbito e essas outras coisas elas operam em outro âmbito. Em alguns momentos elas se tocam, mas elas não estão presentes de maneira linear, elas não se contradizem o tempo inteiro. Então, hoje eu parto do seguinte pressuposto: a minha fé opera numa determinada dimensão, e essas coisas, esses conhecimentos, né, que não são poucos, eles estão em outra. Embora em alguns momentos você tenha lá, por exemplo, o Santo Agostinho revalidando alguma coisa que você acredita e o Nietzsche negando uma coisa que você acredita, eu não posso abrir mão desses autores, porque qual deve ser a minha premissa? Inclusive, conversei isso ontem com um amigo. O cristão, ele não pode abdicar da verdade. Porque se ele abdica da verdade para preservar a fé, ele tem um problema com a fé.
Porque se ele acredita realmente que a fé dele está pautada na verdade, ele não pode abrir mão da verdade quando a verdade vier por outra via, né? Isso está em Tomás de Aquino, né? Ele entra na questão também da desonestidade intelectual. Da desonestidade intelectual, exatamente. É desonesto você negar a verdade para afirmar a sua fé. Então a sua fé e a verdade, elas precisam estar muito próximas. Mas eu tenho que ter a dimensão de que a minha fé opera, pelo menos esse é o meu modo de ver, ela opera numa dimensão, ela opera num espectro, e essas outras coisas elas operam em outro. E quando elas se tocarem, eu preciso entender de maneira honesta, e aí que é o papel da ética, saber quando operar de um modo, quando operar de outro, quando preservar a minha subjetividade, quando manifestar o meu eu público, porque senão a gente corre o risco de transformar isso tudo numa salada. De repente você não sabe mais o que é o âmbito subjetivo e pessoal, o que é o âmbito público. Então eu acho que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Eu acho que isso é um movimento ético. É ético você saber lidar com esses elementos de maneira equilibrada, né? Aquela coisa meio aristotélica ali. Encontrar um equilíbrio entre aquilo que eu penso com relação à vida a partir do filtro da minha fé e aquilo que a vida me oferece a partir da percepção do conhecimento. Então tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Acho que para todo cristão esse deve ser um objetivo. Equilibrar a vida, e aí não só para o filósofo, eu acho que também para o sujeito que trabalha no escritório, para o sujeito que trabalha em outros ambientes, né? Que é encontrar um equilíbrio entre essas duas relações para que, de certo modo, o seu testemunho seja mais abrangente. Né? Saber fazer esse cálculo racional e não ser desonesto, né? Não abrir mão da verdade em nome de uma concepção sua que você não tem muita certeza ali. Sim. Como nós falamos no começo aqui, você fez a graduação em filosofia, você acabou de fazer um mestrado, né? Conta um pouco pra gente da tua pesquisa, Gilvan, o que você pesquisou, né? A gente vai entrar também na questão do teu trabalho como professor, né? Que vai ser puxado até pelo que você vai falar aqui a respeito do que você tratou no mestrado, né? O Gilvan fez mestrado na Universidade Federal do ABC. Isso. Bom, eu preciso dizer como eu fui parar no mestrado, né? Eu vi que o mestrado tinha começado um processo e tal, e eu acabei me candidatando lá, passei por todas as etapas, acabei entrando. No início, eu tinha a perspectiva de trabalhar Hannah Arendt, autora importantíssima, e a crise na educação, né? Ela tem um ensaio muito interessante, que é a crise na educação, e eu tinha essa perspectiva. Só que com o passar do tempo, né, e a minha presença na sala de aula também, o objetivo do trabalho ele foi mudando, e eu concluí o mestrado tratando da formação filosófica de alunos do ensino médio a partir da leitura de textos filosóficos. Então, você sabe muito bem como você começa com uma ideia e termina com outra. Então, durante a minha pesquisa, eu abordei um autor, né, eu tive um autor como norte, que é um autor chamado Frederic Bastiat. Ele não é muito conhecido aqui, ele também é um linguista, ele é um filósofo, mas o objeto da minha pesquisa foi basicamente a sala de aula. Então, a leitura que eu fazia com os meus alunos na sala de aula, de maneira até intuitiva, ela se tornou objeto da minha própria pesquisa, e eu comecei a pensar teoricamente aquela leitura. Como é que a leitura da filosofia para um aluno de ensino médio no extremo leste, na periferia, qual é a relevância dessa leitura? Como que a leitura de um texto de filosofia pode alterar a história, ou a vida, ou a perspectiva de um aluno que vive no extremo leste, né, no conjunto habitacional e tudo mais? Então, eu comecei a teorizar. Eu já tinha a prática e eu comecei a pensar a minha prática teoricamente a partir de alguns autores, dentre eles o mais importante, que foi o meu norte, embora, como eu te falei, a gente não fez um comentário do Bastiat. Eu tomei a leitura do Bastiat como um ponto de referência, porque o Bastiat ele vai dizer que alguns elementos da leitura da filosofia produzidas pelo próprio autor, elas dão condição do leitor ler aquela obra filosoficamente. Então ele vai dizer, a única forma de você ler filosofia é filosoficamente. Você só vai ler um texto filosoficamente se você começar, no movimento de leitura, a compreender quais são os meandros, quais são as nuances daquele próprio autor. Então cada leitura filosófica vai depender, sobretudo, da sua relação com o próprio autor. Então, por exemplo, a palavra ideia, né, para o Platão é uma coisa, para o Nietzsche é outra. Então, se eu pegar aquela palavra, estou lendo ali, vou para o dicionário e leio ideia, você vai encontrar ali uma tradução
mais generalizante, e aí você não vai ter uma apropriação devida daquele autor. Então, eu preciso entender dentro do contexto da obra do Nietzsche, que ele chama de ideia, e dentro do contexto da obra do Platão, que ele chama de ideia, para eu poder lidar conceitualmente com essas obras. E é isso que eu trato na sala de aula. Eu levo para a sala de aula, né, no início, assim, eu trato de maneira expositiva, e aos poucos eu vou introduzindo os textos sem dizer o que eu vou fazer para não assustar o aluno, né? O aluno se assusta com o professor de filosofia. Então, na medida do possível, eu vou apresentando as obras de maneira conceitual, às vezes expositiva, e aí aos poucos eu vou levando os textos para a sala de aula. E assim, textos sobretudo de filosofia, mas textos de literatura, ensaios, para mostrar para o aluno que dá para ler cada obra de acordo com a sua especificidade. E aí foi isso que eu pesquisei, né? A minha pesquisa esteve muito, principalmente no segundo ano, no mestrado, já na etapa final, ela esteve voltada para a prática. Eu comecei a refletir a prática e comecei a escrever acerca dessa prática. Tanto que o final da minha dissertação é quase um testemunho da prática ali, é um relato, mas quase um relato da prática, né? Então eu começo teorizando a dissertação e termino trazendo o relato já das consequências desse trabalho, né? Foi basicamente isso que eu fiz durante o mestrado. Tive muitos problemas durante o mestrado, problemas pessoais, enfim, muitos problemas. Isso tornou o processo muito cansativo, mas eu tive bons resultados. Assim. Hoje eu consigo aplicar isso que eu fazia de maneira intuitiva de uma maneira mais organizada. Eu consigo pegar, dependendo da sala de aula e da série em que os alunos estão, precisamente qual é o texto que o aluno vai trabalhar, quais são as possibilidades de desenvolver esse texto dentro daquele ambiente. Isso me traz, como professor, bons resultados. Eu tenho hoje alunos uma formação filosófica muito boa, né? E o mais interessante é que eles só se veem com essa formação filosófica boa depois que acaba. Por quê? Porque durante o processo eles não percebem que eles estão sendo minhas cobaias, né? Eu brinco, vocês são as minhas cobaias, só que eles não sabem. Agora provavelmente alguns vão ficar sabendo, mas eles são as minhas cobaias no bom sentido. Então eu vou experimentando a leitura com eles, o texto com eles, vou provocando eles para trazerem, porque às vezes numa sala de aula o aluno ele não está receptivo para a aula de filosofia. Essa ia ser uma das questões, né? Porque como dar aula de filosofia para adolescentes, né? A priori, de antemão, a gente imagina que eles não estariam interessados e que isso seria um assunto chato. Sim. Como que eu vou fazer um garoto de 16 anos ler Aristóteles, ler Platão, ler Descartes, ler textos pesados, que às vezes até um adulto tem dificuldades. Eu tenho um ensaio do filósofo português chamado Desidério Murcho, que ele diz uma coisa com a qual eu sempre concordei, mas eu nunca soube organizar conceitualmente e elaborar. Ele diz assim, às vezes você vai dar aula de filosofia e toda a sala de aula ela está contra você. Então ela pode estar contra você porque ela não gostou da sua cara, né? Enfim, tem vários motivos. Mas para um aluno negar aquilo que você está apresentando, ele vai ter que organizar o pensamento dele também. Então até quando ele renega o que você oferece, ele precisa de elementos filosóficos, claro, de maneira simples e rudimentar, para negar aquilo que você está oferecendo. Então, quando, por exemplo, eu já ouvi numa sala de aula o seguinte, eu estava dando a introdução à lógica do Aristóteles, uma aluna levantou a mão e disse: esse autor não tem lógica. Não tem a menor lógica o que esse homem está dizendo. Ela só estava falando de Aristóteles, só isso. Ele é só o pai da parada, ele é só o pai da parada toda, né? Então assim, eu estava apresentando silogismos lógicos a partir da percepção do Aristóteles, ela disse que não tinha lógica. E aí eu perguntei para ela, tá bom, então por quê? Quando ela foi explicar, ela se valeu da lógica que a gente estava apresentando para dizer porque ele não tinha lógica. Claro, ela apresentou uma bela de uma falácia, mas ela tentou negar aquilo filosoficamente. Então, eu parto do pressuposto que se o aluno não está gostando, ele vai ter que se justificar, e à medida que ele tenta se justificar, ele acaba tendo que usar os elementos. E aí, é nesse momento que eu entro. Eu apresento um modo do aluno negar aquilo que eu estou dizendo para ele a partir de um outro autor. Então, por exemplo, eu apresentei o Platão para ela, e à medida do possível, ela foi entendendo que, na verdade, nada é novo, né? A gente só se apropria dos discursos que estão aí. E outra coisa que eu faço são usar os elementos que estão presentes no dia a dia deles. Futebol, Netflix, tudo aquilo que está presente no cotidiano deles é elemento para você trabalhar filosoficamente, né? E
como eu estou muito presente nas redes sociais, eles me adicionam nas redes sociais e eu gosto muito de stand-up, de humor, eu uso também o humor como ferramenta para atraí-los, né? Então, o tempo inteiro eu estou usando elementos que estão no cotidiano deles. Eu acho que a questão do professor de filosofia é ele conseguir ir até o mundo do aluno sem ficar no mundo do aluno, porque senão você simplifica e banaliza tudo. Então você vai até o mundo em que o aluno está e pega o aluno pela mão e traz ele para um outro mundo, que é o mundo da teoria, o mundo da reflexão, o mundo do pensamento, só que você não pode prendê-lo aqui. Você traz ele para cá, mas deixa ele solto, porque ele vai ter que voltar para o mundo dele. E hoje, nos últimos dias, a filosofia tem encontrado uma certa rejeição, né? Então parte-se do pressuposto que o professor de filosofia ele é um doutrinador comunista do mal que vai desvirtuar todo mundo. E não é, né? No convívio com os professores de filosofia, a gente percebe que essas pessoas são uma minoria, né? A maioria dos professores, pelo menos aqueles com quem eu convivo, são pessoas comprometidas. Claro, todo mundo tem a sua posição política, todo mundo tem a sua visão de mundo, mas as pessoas elas estão muito mais preocupadas em cumprir a sua função social e educar do que ficar doutrinando, ficar promovendo sei lá o quê, sei lá onde. Então assim, mas é difícil porque o aluno ele já traz um olhar corrente, né? Que o professor a filosofia não é uma coisa importante e que o professor ele não tem um comprometimento com a sua carreira, né? Então o professor de filosofia ele não está preocupado com a sua carreira em administração, quando na verdade não é, né? Se nós tivermos administradores e médicos e profissionais que têm uma percepção do mundo acurada, que têm um olhar crítico do mundo, nós seremos melhores profissionais e nós teremos um país melhor, né? É claro que para isso acontecer, muita coisa precisa acontecer junto, né? Precisa se desenvolver muita coisa de maneira junta aí. Mas eu acho que dar aula e tornar o ensino significativo só vai acontecer se você respeitar o aluno. Então, assim, você precisa respeitar o aluno no mundo em que ele está, você precisa visitar o mundo em que ele está, né? Sem parar lá. Então, você não pode simplificar demais a sua aula, mas você precisa abrir fendas na sua aula para que o aluno entre. Então, em alguns momentos, você precisa provocar o aluno religioso, provocar o aluno que gosta de Naruto, provocar o aluno para que ele se sinta incomodado e tente reagir. Quando ele reagir, nessa brecha, você vai entrar. Só que com muito respeito, com muita cordialidade. E isso não faz com que, de certo modo, seja necessário abrir mão da disciplina. Porque não dá para estudar filosofia enquanto está todo mundo na bagunça. Então, assim, você precisa abrir para o aluno falar, a aula tem que ser aberta, mas o aluno precisa entender que alguns elementos precisam passar pelo silêncio, precisam passar pela postura, precisam passar pelo mínimo para você poder estudar. Você não consegue estudar se estiver havendo uma balbúrdia, né? Uma palavra cara hoje em dia. Então, é necessário que você dê para o aluno também elementos de disciplina. Você quer entender Platão, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar o Platão. Se você quer compreender uma aula expositiva, você vai ter que fazer silêncio. Então, ir até o mundo do aluno, trazer o aluno para o seu mundo, largar o aluno, mas não abrir mão da disciplina também. Porque sem disciplina não há aula de filosofia. A aula de filosofia também passa pela disciplina. Então, há momentos em que eu sou bem ruim com os alunos, bem bravo, sabe? De falar, fica quieto, né? Aquele professor antigo. Olha a palmatória. Você tem a régua para bater na mão dele? Não pode falar, né? Porque essa parte é brincadeira. Mas eu exijo dos alunos também postura, porque a formação filosófica ela não é só teórica. Eu acredito que a formação filosófica é um todo. E não adianta nada você ser um ótimo aluno, um ótimo leitor, ser um aluno ruim, né? Na lida com as pessoas, desrespeitando as diferenças. Então, eu parto do pressuposto que a formação filosófica ela tem que formar o todo. Então, ele tem que ser um ótimo leitor de filosofia, mas ele tem que ser uma pessoa também que respeita o coleguinha, que respeita os professores, que respeita a família. Eu acho que a família é um elemento muito importante na nossa formação. Assim, nas escolas em que eu trabalhei, eu tive a graça de ter a participação dos pais, né? Então, quando você percebe que o aluno está meio arredio e tudo mais, os pais eles vinham e ajudavam e mostravam para o aluno que estavam em consonância com o professor, e quando o aluno percebe que o professor e o pai eles têm uma ligação ali, estão todos voltados para o mesmo olhar, o aluno ele te respeita mais, ele te olha com um olhar de... Vai falar com meu pai vai me bater. Não chega a acontecer isso, mas eles
quando o pai cobra em casa é muito importante. É muito importante que o pai não cobrar de maneira violenta, tal, mas mostrar para o aluno que ele está cumprindo um papel, né? A educação, o aluno também cumpre um papel na educação e ele também tem que ser corresponsabilizado pela sua parte. Isso é muito importante. Maravilha. Eu conversei aqui então com o professor Gilvan Albuquerque, falamos dessas questões bastante importantes e atuais: fé, razão, sala de aula, disciplina, igreja. Tudo isso é muito atual e são problemas pelos quais nós passamos. Então convido você a compartilhar esse vídeo, assistam totalmente, você vai ter bastante questões aí para você pensar sozinho, para você conversar com as pessoas, para você conversar na tua comunidade. Muito obrigado, Gilvan. Obrigado, Julião. Agradeço pela conversa, pelo bate-papo. Até a próxima. Até a próxima.